Olá, pessoal. Vamos recapitular agora sobre a regra de três, dessa vez com a composta. Lembra que a regra de três simples, a gente compara coisas que têm um acompanhamento proporcional, linear, por assim dizer. Então, o que acontece? Quatro, imagina que você tem um número de fábricas e um número de lápis. Quatro fábricas produzem, sei lá, 4.000 lápis. Então, 20 fábricas produzirão quantos lápis? Certo, a gente sabia que a gente tinha que fazer o quê? Comparava o crescimento do número de lápis com o de fábricas e verificar se era uma proporção direta ou inversa. Agora nós adicionamos um detalhe extra. As fábricas produzem lápis, mas em que quantidade de dias? Ou seja, com colunas a mais. Então ela faz isso em 2 dias. Agora, se eu der 4 dias, quanto que ela vai fazer? Então, o que nós temos que fazer, primeiramente? Bom, a gente sempre vai na coluna que tem o X e imagina ela aumentando, ou seja, nesse caso, o número de lápis aumentando. Se aumentar o número de lápis, eu vou precisar de mais fábricas ou menos fábricas? Mais fábricas, para fazer sentido, né? Mais lápis precisa de mais fábricas, certo? Continuando comparando com a coluna onde tem o X, com mais lápis, eu vou precisar de mais dias para produzir esses lápis ou menos dias? Se eu quero mais lápis, eu acho que vai demorar mais, então mais dias. Pronto, todas as setinhas para cima. As que ficassem com setinha para baixo, a gente vai ter que copiar trocado. Mas está todo mundo com setinha para cima, então não precisa. O que nós fazemos? Nós copiamos primeiro a coluna onde está o x, como uma fração, e igualamos a todo o resto multiplicado. A primeira coluna e a terceira coluna que tinha sobrado. Se alguma dessas setinhas estivesse ao contrário, repito, teria que ser copiado e invertido, trocado de cima com o de baixo. Bom, então vamos lá. Primeiro vamos resolver aquela multiplicação do lado esquerdo. 4 vezes 2, 8, porque lembra que a multiplicação de frações é em linha reta. 20 vezes 8, 80. Agora multiplica em cruz. Quando tem uma igualdade entre duas frações, multiplica em cruz. Então, vamos lá. X vezes 8, 8x. 80 vezes 4.000 vai ser 80 vezes 4.000. Eu não vou multiplicar isso ainda, porque tem um truquezinho bacana. Ó, esse 8 vai ter que dividir, né? Divide, divide. Truque muito importante. Quando você tem uma multiplicação e essa multiplicação está sendo dividida, você pode escolher somente um dos membros para dividir. Eu escolho 80 porque é mais fácil. 80 dividido por 8 vai dar 10. Mas a multiplicação eu ainda não resolvi. Então, ainda tem que multiplicar esse resultado por 10. 40.000. Então, eles vão fazer 40.000 lápis nessas condições. Vou fazer mais um caso. Imagina que nós temos torneiras. Quantas horas o número de torneiras pingando. Isso, horas por dia e quantos dias elas estão pingando. Ou seja, as torneiras estão pingando em um mesmo balde. E elas levam quantos dias, então, para encher, pingando tantas horas por dia? Então, imagina que nós temos 4 torneiras e elas estão pingando 12 horas por dia e elas vão levar, nesse ritmo, 4 dias para encher o balde. Se eu fechar 2 torneiras e também diminuir o tempo que elas ficam pingando em cada dia, só 6 horas em cada dia, quantos dias, então, ela vai levar? Para encher esse mesmo balde. Essa é a ideia da coisa. Então, bom, vamos imaginar setinha aumentando onde está o x. Se eu tiver mais dias, eu tenho mais dias para encher o balde. Bom, se eu tenho mais dias, eu posso deixar aberto mais horas por dia ou menos horas por dia? Como eu vou ter mais dias, eu posso deixar menos tempo por dia, porque eu vou ter mais dias para compensar. Certo? Continuo comparando com onde tem o X. Mais dias. Se eu tenho mais dias para encher esse balde, eu preciso de mais torneiras ou menos torneiras? Se eu tenho mais dias, eu preciso de menos torneiras, porque vai ficar mais tempo pingando. Isso. Certo? Ó, deu setinhas para baixo. Então vamos lá. O algoritmo copia a primeira coluna onde tem o x e iguala. E copia as outras multiplicando, mas elas estão com setinha para baixo. Então, setinha para baixo, a gente copia trocado. O 4 estava em cima, o 4 fica embaixo. O 2 estava embaixo, vem para cima.
vezes a outra. Setinha para baixo também. Então, a gente copia ela trocado, invertido. Beleza. Agora é só fazer a conta. 2 vezes 6, 12. 4 vezes 12. 4 vezes 12, tem 12 em cima e embaixo. Vamos cancelar? Divide por 12 e fica 1. Divide por 12 e fica 1. Simplificou muito a nossa vida. Certo. X vezes 1, x. 4 vezes 4, 16. Então, vai levar 16 dias para encher esse mesmo balde se eu fizer essa redução. É uma baita redução se for um desperdício de água. Certo, pessoal? E essa é a ideia de regra de 3 composta. Como eu sempre falo nos meus vídeos, a ideia não é dar muito exercício e dar um feedback completo do ensino fundamental, mas sim relembrar cada um dos conceitos, porque não daria para passar tantos exercícios, seriam horas e horas de vídeo, às vezes de um único tópico, e aí fica maçante. Então, até a próxima, pessoal!